Naquele bairro antigo, onde as ruas eram estreitas e as árvores antigas pareciam sussurrar segredos do passado, Jairo caminhava com os ombros curvados e o semblante sério. Tinha 19 anos, pele negra, olhos que carregavam uma mistura de dor e inteligência. Ele frequentava a igreja da esquina, não por costume, mas por necessidade. Precisava ouvir algo sólido em meio ao caos do mundo. Naquele domingo, a igreja estava mais cheia que o habitual. Entre os bancos antigos de madeira, Dona Esther, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos vivos, observava atentamente. Ela conhecia Jairo desde que ele era criança. Sempre dissera que ele tinha uma mente afiada e um coração que desejava verdade. O pastor André subiu ao púlpito, com a Bíblia aberta e o olhar firme. Ele não se esforçava para agradar multidões, nem para soar simpático. Sua pregação sempre atingia a alma antes da superfície. Hoje, porém, algo era diferente. A igreja receberia, após a celebração, um casal de ricos snobs, os Lacerda, conhecidos por ostentar riqueza e desprezar a fé alheia, acreditando que tudo podia ser comprado, exceto a verdade. Quando o culto terminou, os Lacerda chegaram em seu carro preto, impecável, suas roupas refletindo luzes como diamantes. Todos notaram o contraste. A pompa deles contra a simplicidade da igreja. O pastor André os recebeu com cortesia, mas a tensão era palpável. Dona Esther se aproximou de Jairo. "Meu filho", disse ela baixinho, "hoje você terá a oportunidade de aprender mais do que livros podem ensinar." Jairo apenas assentiu, sem entender completamente. Seu coração, porém, já se agitava. Havia algo no ar que transcendia o óbvio. Os Lacerda sentaram-se na primeira fila. A mulher, Altina, olhava para tudo com desdém, como quem inspeciona uma decoração barata. O marido, Frederico, cruzou os braços, analisando cada detalhe, avaliando a igreja como se fosse um investimento falho. O pastor André, percebendo a tensão, começou a falar. "Hoje não quero apenas falar de fé. Quero falar da realidade que nos cerca. O mundo valoriza a aparência, riqueza, prestígio. Mas a verdade não se mede em ouro. Ela se revela em Cristo, que é o fundamento da razão e da vida." Jairo sentiu um arrepio. As palavras não eram abstratas. Atingiam-no como lâminas. Os Lacerda se entreolharam, visivelmente incomodados. Frederico resmungou. "Outro sermão moralista. Por favor, não nos tome por tolos." O pastor André sorriu. "Não é moralismo, é lógica. A fé cristã não é superstição. É filosofia real, única que dá sentido à razão, à moralidade, ao universo. Vocês podem ter dinheiro, poder e títulos, mas podem provar por eles a existência da verdade? A lógica os leva a Deus, quer queiram, quer não." Altina abriu a boca, mas antes que dissesse algo, Dona Esther tocou o ombro de Jairo. "Vai lá, meu filho, fale com eles." Jairo engoliu em seco. Nunca tinha falado diretamente com adultos tão imponentes e arrogantes, ainda mais quando eram céticos tão visíveis. Mas sentiu uma convicção surgindo do fundo. Não era ele quem falava, mas a verdade de Deus. Ele se aproximou. "Senhor e senhora Lacerda", começou, a voz firme apesar da ansiedade. "Posso perguntar algo? Vocês acreditam que a moralidade existe independentemente de Deus?" Frederico arqueou uma sobrancelha. "Moralidade independente de Deus?" "Claro. Existem leis humanas, normas sociais, ciência, educação." Jairo não desviou o olhar. "Sim, mas tudo isso é relativo. As leis humanas mudam, as normas sociais mudam. E se a ciência um dia nos disser algo contrário ao que vocês acreditam? A moralidade então desaparece? Sem Deus, a razão humana é apenas opinião. Sem Cristo não existe fundamento para nenhuma verdade, incluindo a que vocês pensam possuir em dinheiro, educação ou prestígio." Altina bufou, mas Jairo continuou. "Vocês acreditam que riqueza compra respeito ou felicidade, mas isso é ilusão. Um Deus soberano causa todas as coisas, inclusive as decisões humanas. O que parece livre-arbítrio ou mérito próprio é, na verdade, uma ocasião para que ele manifeste justiça, misericórdia e verdade.
Vocês não controlam nada, e mesmo assim, agem como se fossem deuses de seu próprio destino. Dona Esther sorriu discretamente. O pastor André assentiu com a cabeça, como quem vê a mão de Deus guiando o jovem. Frederico, claramente irritado, levantou-se. Você é apenas um garoto. Quem te deu autoridade para falar assim? Jairo não recuou. Não sou autoridade, Senhor. Cristo é, e ele é o único fundamento de toda autoridade, de toda lógica, de toda moral. O resto é vaidade. Vocês podem tentar encher suas vidas com ouro e roupas caras, mas isso não prova nem justifica nada. A única realidade é Deus, e tudo fora dele é vazio. Silêncio absoluto. Até o vento parecia ter parado. Altina cobriu a boca com a mão, incapaz de encontrar palavras que resistissem à clareza do que acabara de ouvir. O pastor André então falou suavemente. A fé não é algo opcional, é a base de toda a razão. O homem que rejeita Deus, mesmo cercado de riqueza e educação, está condenado à dúvida perpétua. E esta igreja existe para lembrar disso. Não importa o que o mundo diz, a verdade é objetiva e está em Cristo. Jairo sentiu uma paz profunda. Não era reconhecimento humano que buscava, mas a oportunidade de falar a verdade. Ele percebeu que, em cada argumento que apresentava, estava apenas ecoando a sabedoria que sempre fora maior que ele. Maior que qualquer Lacerda ou acadêmico do mundo. Altina finalmente falou, quase sussurrando. Nunca pensei, nunca pensei que alguém tão jovem pudesse enxergar assim. Frederico permaneceu em silêncio, mas o olhar dele não podia mais fingir desdém. A realidade acabara de ser apresentada, e nem todo o dinheiro do mundo poderia apagar a convicção de Jairo. Dona Esther se aproximou do jovem novamente. Meu filho, você acabou de plantar sementes. Não importa se eles aceitam agora. O Espírito faz o trabalho que nós não podemos. O culto terminou, mas ninguém deixou a igreja rapidamente. Os Lacerda permaneceram, visivelmente impactados, e Jairo voltou ao seu banco, respirando fundo. Sentiu que aquele dia mudara tudo. Não para ele, que sempre conhecera na verdade, mas para aqueles que ainda precisavam ouvir. Ao caminhar para casa, Jairo pensou sobre o contraste daquele mundo. Riqueza sem verdade, intelecto sem fundamento, aparência sem essência. E ele soube, com uma clareza que ardia no peito. A única filosofia real é a cristã. E nada, nem ouro, nem educação, nem poder, poderia substituir isso. E naquela noite, enquanto a cidade dormia em sua arrogância silenciosa, uma semente de verdade começava a germinar no coração daqueles que ousaram ouvir.